Olá, amados irmãos, estamos começando novamente mais um EBD. Hoje nós vamos estudar em forma de exercício. Você prepare sua Bíblia, prepare uma caneta, um papel, porque nós vamos trabalhar as formas de como interpretar cada versículo e entender como é que alguns dos nossos irmãos têm interpretado a Bíblia de forma errada. Então vamos ao nosso estudo e um bom dia. Bom, meus irmãos, começando o nosso estudo. Nós vamos passar por alguns versículos em que realmente nós temos visto a vida inteira, lido a vida inteira e temos interpretado de forma errada. Então vamos começar. No slide aqui eu quero que vocês vão prestando atenção, porque eu vou passando, mesmo tendo o slide, eu gostaria que você lesse na sua Bíblia, porque cada Bíblia tem uma versão. Algo meio imperativo e coloca o eu em evidência, né? E não Cristo em evidência. Essa palavra tudo, às vezes a gente pensa que ela é finita, que ela é resumitiva. Na realidade, ela é alternativa ou indeterminada. Os pronomes nenhum, algum, tudo, nada são pronomes indeterminantes. Então, eles geram uma certa dúvida. Vamos observar como é que nós temos interpretado isso durante o longo dos anos. Interpretação errada. Com a ajuda de Jesus, eu consigo fazer tudo o que quiser. Veja bem, então quer dizer que Jesus, sendo meu amigo, sendo meu protetor, sendo meu guarda-costa, eu vou fazer tudo o que eu quiser. Você tá observando aqui o perigo dessa ideia? Dizer que eu vou fazer tudo o que eu quiser. Cai naquela discussão sobre o livre-arbítrio. Ok, nós temos um livre-arbítrio, porém, nós só podemos fazer aquilo que Deus quiser ou que Ele permita. Não há essa ideia de eu fazer aquilo que eu quiser. Então, o maior erro aqui desse versículo é interpretar e dizer, com a ajuda de Jesus, consigo fazer tudo aquilo que quiser. Eu comparo essa situação a uma banda de forró quando está tocando num show, que termina, antes de terminar o show, alguém
com Cristo. Então, observem como é que a gente tem colocado aqui a leitura dos versículos, né? Vamos para o próximo? 1 Coríntios 10, 13. Você está acompanhando, está abrindo sua Bíblia, está lendo, observando. Você pode enviar para mim alguma pergunta, alguma dúvida depois, se você não entendeu ou se ficou diferente da sua Bíblia, ok? Então eu tenho o maior prazer em responder. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Vamos entender o seguinte. Não sobreveio sobre a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ok, tudo bem. Deus não permitiu uma tentação maior daquela que nós possamos suportar. E Ele é fiel, porque não permitirá que nós sejamos tentados além disso. Tranquilo. Mas quando formos tentados, Ele vai providenciar um escape. Cuidado com essa palavra escape, né? Ou facilidade, ou um jeitinho. A ideia aqui é que não se preocupe não. Se você for tentado, então haverá uma forma de você escapar. Então há uma brecha aqui, né? Eu posso usar o versículo para dizer assim: independente do que acontecer, eu sempre vou ter uma válvula de escape aqui. Eu vou ter uma forma de como escorregar e me safar. Não é isso que o versículo quer dizer. A interpretação errada, não há nenhuma dificuldade que não podemos suportar. Novamente, olha aqui a palavra, nenhuma dificuldade que não possamos suportar. Veja bem, há dificuldades que nós vamos ter e não vamos conseguir superar, porque não é da vontade de Deus que a gente supere, né? Para que a gente possa sempre estar lembrando que nós somos dependentes, que Ele é soberano. Então, a ideia que dá errada ali no versículo é que vai ter a tentação, mas vai chegar um momento que, se eu for tentado, aí eu vou ter um jeitinho de como escapar. Não é assim que funciona. Esse versículo fala sobre dificuldades, é? Não. Ele não fala sobre isso. Ele fala sobre a tentação. A palavra-chave que está lá é tentação. O versículo anterior avisa sobre o perigo de ficarmos muito confortável. O versículo anterior avisa sobre o perigo de ficarmos muito confortáveis
Deus e não o contrário. Eu já citei antes. Não é o pai que vai se submeter ao filho. É o filho que vai se submeter ao pai. O próprio Jesus Cristo ensinou isso quando ele estava orando. Ele estava lá no Getsemane e ele disse: Pai, afasta-se de mim este cálice, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a gente parece que esquece esses pequenos detalhes. Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Vamos imaginar o seguinte: ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, certo? Mas ele pagou um preço que não era para pagar. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades, também. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. A questão aqui é que está colocando no versículo o peso. As pessoas colocam aqui: nós fomos curados das feridas. Então está colocando a cura como o ponto central deste versículo, quando na realidade não é. Interpretação errada. Jesus tira todas as doenças de quem acredita nele. Isso é verdade. Você que lê a Bíblia já viu isso, que todo mundo que acreditou nele, as doenças foram tiradas, foram. Lógico, ele fez alguns sinais, ele fez algumas curas, foi necessário, mas não significa dizer que Jesus Cristo vai curar todo mundo só pelo fato de você acreditar nele, não. Teve pessoas que não foram curadas, teve pessoas que não receberam a bênção, pessoas que passaram por grandes problemas por causa da desobediência. Então, eu não vou acreditar que todas as doenças, só pelo fato de crer nele e não obedecer, aí, bom, eu acreditei, está tranquilo. Sim, e a obediência e as outras coisas, como é que fica? As pessoas com muita fé também ficam doentes e nem sempre são curadas. Essa profecia sobre Jesus fala sobre a doença do pecado. Os nossos pecados são como doenças que nos destroem e matam. Jesus veio para tirar essa doença espiritual de nossa vida, nos dando a vida eterna. Quero que você observe que tudo que se trata aqui é a respeito do lado espiritual e não do lado material. E parece que toda vida que nós lemos a Bíblia, a gente leva para um lado material. Por isso tem dado essas falhas de interpretação nos versículos. Né? Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Interpretação errada. Deus me dará tudo o que eu quero se eu me dedicar a Ele. Novamente, ó, Deus me dará tudo o que eu quero. E o que é que eu quero? Casa, carro, dinheiro, uma vida farta. O que é que eu quero? Então, a ideia aqui é que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, isso aqui, o reino de Deus e sua justiça, basta. Poderíamos parar o versículo aqui e pronto. E todas estas coisas, já falamos na aula anterior que devemos trocar essas por esta, né? Que é uma certeza. Se estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça, estas coisas serão acrescentadas. Agora, que coisas? Materiais, não. Estas coisas do reino de Deus. Do reino de Deus. Tá? Então, Jesus estava falando sobre nossas necessidades básicas, como comida e roupa. Existem cristãos completamente dedicados a Deus que não são muito pobres, né? São. A gente tem irmãzinhas que passam muita necessidade e são felizes e estão com Cristo. Talvez ela vá ser arrebatada e a gente não. Mas ela está lá, pobre, não tem dinheiro, não tem bens, mas tem a Cristo. Então ela vai herdar o reino dos céus, né? Porque elas são dedicadas, né? E Deus não deixa faltar para ela sobreviver. Já percebeu? Que quanto mais pobre ela é, mais não falta, e ela está ali, firme e forte.
porque Ele nos sustenta. Por isso, não precisamos ter medo de passar necessidade se nos dedicarmos a Deus. Então, o que nós precisamos fazer é uma dedicação exclusiva, alinhar os nossos pensamentos com Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Muito bem, meus irmãos, concluímos essa bateria de exercícios, né, da EBD de hoje, interpretando os versículos bíblicos. Se você quiser tirar alguma dúvida, escreva embaixo aqui no vídeo, né, ou lá no site, você entra e deixa no chat o seu comentário, que eu tenho o maior prazer em tirar suas dúvidas. E até a próxima aula da EBD.